Bom dia, boa tarde, boa noite para você sintonizado, sintonizada aí no nosso canal do YouTube. Aqui Uriel Biazin, estou vereador na cidade de Embu das Artes e vamos começar aqui uma conversa, um diálogo sobre política, sobre história de vida, sobre muita coisa. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, a ideia é fazer um podcast totalmente apartidário, uma coisa realmente que seja é, aberta para a gente dialogar e falar um pouco sobre tudo. E hoje estou aqui com uma pessoa muito especial. Ele que é baiano de Queimadas. Quero que ele dê mais informações aí. Queremos conversar sobre toda a história dele até chegar nesse momento que é a sua candidatura à presidência do PT de Embu das Artes. Então seja bem-vindo aqui ao nosso papo. Paulo Oliveira da Silva, baiano de Queimadas, aí já falei. E queria até saber o que se adicionaria aí no seu currículo aí de maneira breve, viu, Paulo? Ô, Uriel, satisfação. Obrigado aí pela oportunidade de trocarmos uma ideia e trazer aqui informações para o conjunto de filiados do Partido dos Trabalhadores, para a sociedade imbuense, para aqueles que se interessam pelo movimento PT na cidade, pelo que o Partido dos Trabalhadores vem fazendo no Embu das Artes. E é uma grande oportunidade de trazer aqui vários assuntos aqui, cultura, esporte, o que você tiver com vontade de conversar, a gente vai conversar aqui. Eu sou baiano de Queimadas, eu vim para São Paulo muito jovem, com um pouco mais de 9 anos de idade, e me estabeleci em Embu das Artes, onde estou lá há mais de 40 anos na cidade. Então, foi a cidade de coração que me acolheu e foi a cidade que me deu as oportunidades. Eu já fui secretário na cidade de Embu das Artes, nos governos do Partido dos Trabalhadores, fui secretário em 4 oportunidades, uma verdadeira faculdade, né? Uma verdadeira história de vida ligada ao serviço público. Fui secretário de Trânsito e Transporte, fui secretário de Cultura, fui secretário de Assistência Social. Participei e em todas elas eu tive um bom desempenho. Em todas elas, acima de tudo, eu tive um reconhecimento muito bom do quadro de funcionários, dos Uhum, técnicos de cada secretaria dessa, uhum. né? E mais ainda, assim, também da população. A população ficou feliz, ficou satisfeita com o meu trabalho. Da cultura, então, a gente começou do zero, não existia secretaria. Então, até a estrutura inicial da secretaria foi a gente que começou. Fui eu com a equipe, a gente começou na cidade. E hoje, uma cidade como Embu das Artes, não ter uma secretaria de cultura era muito ruim. Então, Sim. hoje é muito oportuno estar aí. Com Então, é isso. certeza, Paulo. Obrigado aí pela explanação, por trazer um pouco da história. O homem tem currículo, né? Queremos explorar um pouco mais aqui nesse papo. Sabemos que você fez parte aí de gestões do PT no município de Embu das Artes. E uma coisa muito importante que pouca gente sabe, né, Paulo? Que você, além de ser um dos fundadores do partido, quero ouvir um pouco sobre isso de você também, mas foi o primeiro candidato a prefeito do PT de Embu das Artes. Como que foi isso? Como que foi isso naquela época, com aquela idade? Conta um pouco disso pra gente, por favor. Ah, que bacana. Isso até arrepia, rapaz. É muito bom, muito bacana mesmo, porque na verdade, era um grupo de jovens, né, atuante nas comunidades eclesiais de base, as famosas SEBs. A gente participava muito ativamente dos movimentos da igreja, onde os grupos de jovens, famosos grupos de jovens, onde a gente frequentava os cultos, as missas, e tocava violão e conversava, e daí se engajava automaticamente com as lutas sociais. E um momento também onde eu participei muito ativamente de associação de moradores, Uhum. sociedades amigos de bairro. Então eu tinha uma atuação para além da igreja, além do movimento da igreja, eu também me preocupava um pouco com o dia a dia do meu bairro. E não preciso dizer para você que nessa época os loteamentos eram clandestinos, não existia asfalto, não Uma outra existia Embu linha das de Artes, outra em né? Embu das Artes, não existia nem luz na rua existia, né? Então a gente tinha um movimento muito forte e era importante porque assim, quando o movimento, como é a essência de todo movimento popular, quando ele alcança o objetivo, ele deixa de existir e muda para outra. Ele Sim. começa a ser exigente. Então, se a população pede o asfalto,
no momento em que chega o asfalto, ela sente falta da cultura, ela sente falta do lazer. E aí o movimento transita de uma necessidade para outra. E o PT estava sendo fundado em 80, né, em São Paulo, e em 81 a gente começou o movimento no Embu das Artes. E eu fui um dos primeiros também a chegar nesse movimento, junto com outros companheiros, claro. Montamos o partido e aí já tinha a primeira eleição seguinte. Nós fundamos o partido em 81, em 82 já tinha eleição direta. Já no primeiro ano. Já no primeiro ano, partido recém-fundado. E aí, dentro disso, a gente aproveitava os companheiros que tinham maior engajamento, maior conhecimento, né? Maior trânsito, inclusive, com diversos, não só os movimentos, mas com a igreja, que tinha um movimento muito forte na época, era a principal esteio nosso, era a nossa casa, era o nosso guarda-chuva. E eu tinha esse movimento, essa aproximação, não só com a igreja progressista, com a igreja de um modo geral, mas eu tinha também um trânsito com o movimento social, principalmente com sociedades amigos de bairro, né? A Associação de Moradores hoje, né? Daí, para ser o candidato, para ser alçado como candidato, puxador de voto, alguém que pudesse fazer a defesa das propostas do partido recém-criado, foi só uma questão de ajuste. E eu já ouvi uma história de que você teve que esperar um tempo para colocar a candidatura por conta da juventude, é verdade isso? Foi, porque a eleição para prefeito só pode ser a partir de 21 anos. Certo. Né? Eu completava 21 anos em maio. Caramba! E as candidaturas para poder fazer as convenções era abril, né? Então a gente teve que esperar para fazer em junho. Começar assim, demorou um pouco mais para poder dar o tempo necessário para poder registrar a minha candidatura, porque se registrasse antes não poderia, porque eu só tinha 20 anos. Possivelmente, então... 20 anos não tinha os 21 necessários para ser candidato a prefeito. Possivelmente, então, um dos mais jovens da história, né, do Brasil. Então, você se teve que esperar para colocar. Eu acho que isso é muito legal, a gente entende essa trajetória, né, de fundação do PT, dessa união, né, do sindicalismo, da universidade e da Igreja Católica. Você, como muita gente vem desse terceiro vértice, né, que é a militância dentro da Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, Embu não está separado de todo esse contexto nacional. E com muita luta, né, Paulo? Com muita luta dessa geração, com muita luta das gerações que vieram depois, nós governamos a cidade, né? A gente estava conversando aqui sobre a diferença que hoje tem em Embu das Artes para o que havia naquele tempo. Eu queria que você falasse um pouco do que você sente de mudança, né, que aconteceu na cidade depois desses governos do PT. Você acha que realmente hoje teve um grande impacto na vida das pessoas? Qual que é a sua visão para o que aconteceu antes, para o que existia antes e para o que aconteceu depois dos governos do PT na cidade? Em 82, a gente tinha 7 candidatos a prefeito em Embu das Artes. Eu fiquei em terceiro lugar. Né? O PT já ficou em terceiro lugar na candidatura. Dos 7, a gente ficou em terceiro lugar. Elegeu o primeiro vereador da cidade nessa época, né? E a cidade era uma cidade ainda dormitório, e a cidade foi crescendo, principalmente na década de 70, explodiu, né? Muito, muito, muito mesmo. E 80, 70, 80 explodiu muito. Quando o PT pegou a cidade para governar, a cidade estava no caos total, né? No caos total. Primeiro que os prefeitos anteriores só se articulavam ali no entorno deles próprios, né? Ou de um centrinho muito pequeno, não tinha ideia ainda de periferia, e o Embu vivia uma expansão muito grande. Então, o PT de Embu das Artes, ele inicia sua gestão antes do Lula ganhar, né? O Lula veio durante a nossa campanha no Embu das Artes, fez um comício em cima de um caminhão, no Jardim Santa Emília. Olha. Caminhãozinho, a gente atravessou o caminhão na rua e o Lula subiu lá junto comigo e discursou e tal, e a gente fez um comício ali no Santa Emília com a presença do Lula, candidato a governador ainda na época, né? Então, foi isso. O PT mudou a vida da cidade, mudou a cara da cidade. As administrações do PT trouxeram gestão pública para Embu das Artes. Embu acho que foi o início verdadeiramente do que é uma gestão pública, do ponto de vista de pensar na população, de pensar no desenvolvimento da cidade, de pensar em equipamentos sociais, de pensar em equipamentos
que ajude a população a se enxergar como cidadão verdadeiramente. Então, acho que o PT deu um salto de qualidade muito grande na cidade, diversificou e implantou equipamentos que até hoje não foi suplantado, né? Ninguém alcançou os feitos que o PT fez na cidade até hoje, em tão pouco tempo. Nós governamos a cidade por 16 anos, e esses 16 anos tem marco aí que talvez a juventude não lembre, porque não transitou por isso, já Sim, achou pronto, sim, né? Então, sim. não tenho grande lembrança disso, mas quem é mais antigo aí na cidade sabe o que foi a gestão do PT. Vejo hoje com pouco, sabe, estacionado novamente, né? Uhum. Aliás, regredindo, né? Sim, Porque os sim, equipamentos, eles precisam de manutenção, as ruas precisam de sim, manutenção, as ações sociais, as ações de cultura, as ações, elas precisam ir aprimorando e melhorando, né? Não é estático, né? sim. Mesmo um prédio precisa de manutenção, Com imagina certeza. políticas sociais, Com etc. E certeza. isso acabou, né? Acabou, né? Sim, Acabou. quero conversar um pouco com você sobre a análise desse momento. Mas antes disso, né, você no começo falou um pouco sobre seu currículo, né, por onde passou aí dentro dessas gestões, algumas lutas que travou aqui dentro dessa cidade. Queria que desse exemplos, né, Paulo, de hoje coisas que existem nas cidades, programas ou coisas que foram implantadas na cidade e hoje não existem mais, que você teve a sua contribuição ali, né? Porque eu acho que isso é importante, isso é o diferencial do Partido dos Trabalhadores. É uma luta coletiva, uma luta organizada, onde ninguém se tem esse cuidado dentro do partido das pessoas não acharem que estão fazendo as coisas sozinho. O PT, antes de mais nada, é um projeto coletivo e um projeto feito para quem mais precisa. Então, eu queria entender qual que foi a sua fatia de contribuição, algumas coisas aí que você consegue elencar de lutas travadas. Ó, no movimento social, lá no início, eu posso garantir para você que o grande legado foi o movimento de transporte na cidade. Transporte, creche, Uhum. iluminação pública e regularização de loteamentos clandestinos eram a nossa principal luta, né? E isso a gente conquistou e começou. Depois foi a inauguração do primeiro pronto-socorro da nossa cidade. Primeiro pronto-socorro, Pronto-socorro. que foi o pronto-socorro da Irmã Anete, né, no Jardim Vazame, é fruto da luta coletiva, né, do movimento social. Então, é o legado dos movimentos Sim. antigamente, né? Posteriormente, nas secretarias, a gente tem várias. Por exemplo, a Secretaria de Trânsito e Transporte, ela não tinha uma gestão do ponto de vista de políticas públicas, né? Uhum. Então, pensar em travessia, pensar em educação para o trânsito, pensar em educação nas escolas para tratar com a criançada sobre trânsito, sobre a questão da mobilidade, já é um legado, né? Sinalizar ruas vertical e horizontalmente, tudo isso já é um legado. No esporte, eu posso falar para você que foi esporte cidadão, né? Que é Legal. onde a grande maioria da população, os ginásios de esporte, centros esportivos, seja nos bairros, seja no centro da cidade, até mesmo em ruas de lazer, foi um momento de efervescência do esporte na nossa cidade. E o apoio também, claro, ao esporte amador, né? Esporte Sim. amador. Era uma prioridade nossa, a gente entendia que naquele momento não dava para a gente investir em esporte competitivo, né? A gente, do ponto de vista profissional e tal. Sim. Então, vamos investir no amador como lazer, Focar no esporte e cidadão, né? lazer. Sim. Esporte e lazer. Então, esporte e lazer entrou o esporte cidadão, que eu ajudei a gerir esse programa. Na cultura, a gente tinha o programa que, desde os pontos de cultura, né, os pontos de cultura, que foram momentos também muito importantes, onde cada bairro, cada entidade tinha monitores de cultura e produziam ali. Não é nem que para produção de cultura, é para dar espaço, né? Você só fomentava, né? E Sim. deixava que a própria população, no seu fazer cultura, já fazia cultura. E onde não, a gente tinha aula de balé, trouxemos esgrima para a cidade, sabe? Aula de esgrima. Então, para você ter ideia, todo mundo considerava esgrima, balé, é coisa de elite. Não, é do nosso povo quer, nosso povo, como dizia Joãozinho 30, quem gosta de miséria é intelectual. Pobre, também, o povo, a população, gosta de coisa boa, Com gosta de coisa certeza. bonita.
E isso a gente trouxe na cultura, e o grande legado é a própria secretaria existir hoje. Na época era um departamentozinho. Não existia Não secretaria. existia, era um departamento dentro da Secretaria da Educação. E nós trouxemos isso para a cidade, implantamos na cidade, está aí até hoje, é um grande legado, né, também que está aí posto e colocado. Assistência social, nós trabalhamos muito com a questão dos conselhos. Todos os conselhos, na verdade, tinham uma gestão através da Secretaria de Assistência Social. E nós fomentamos a participação, e muito, e ainda tinha o orçamento participativo. Então, na assistência, além da assistência propriamente dito, tinha a questão participativa, que era o que a gente mais incentivava nos nossos governos, é a participação popular, é a população participando da gestão. Essa experiência eu quero trazer hoje, no momento oportuno da nossa conversa aqui. Que legal, cara. Acho que não tem coisa mais importante do que concretizar um sonho, concretizar um objetivo, uma luta. E quando eu dialogo com pessoas dessa geração, né, que fizeram parte do PT, eu sinto que vocês têm muito orgulho, né, na fala de vocês, do que foi construído. E esse orgulho, eu vejo que ele também ele está somado a também uma vontade de fazer e uma vontade de trazer Embu das Artes para esse rumo, né, para esse rumo correto. Então, agora eu queria entrar aqui um pouco nesses últimos anos, né, que a gente teve, primeiro, né, importante, em âmbito nacional, essa ascensão, né, do bolsonarismo, desse quadro, dessa trajetória de luta antipolítica, né, que vimos ali a partir de 2013, e Embu das Artes não ficou para trás, né? Infelizmente, tivemos a entrada desse grupo político na cidade, e também, né, olhando pelo PT, a ascensão da Rosângela. Queria entender, né, qual que é o seu diagnóstico, né, sobre esse processo na cidade, esses últimos governos do município, e a importância da Rosângela também para o nosso partido, para a resistência dele e para a continuidade que a gente está conseguindo também fazer hoje dentro da Câmara, né? Eu acho que é uma coisa bem importante. O bolsonarismo, cara, foi um movimento que surgiu e, graças, está passando também, né? Mas ele, de todo modo, assim, ele revelou alguma coisa que estava oculta na sociedade brasileira. Verdade. Né? Uhum. Tava ali aprisionado, né? Vamos dizer assim, né? Um sentimento, alguma coisa assim que estava ali aprisionado. Retrógrado, um sentimento retrógrado, fascista, nefasto. Verdade. Né? E assim, muito introspectivo para um determinado grupo, não é para a sociedade de um modo geral. E esse grupo se revelou de uma maneira que estourou como uma bomba. É como se você abrisse uma caixa de esgoto e voasse barata para tudo que é lado. Assim, certo? Acho que aquela música lá do Garotos Podres é bem apropriada, né? Rato sai dos esgotos, barata sai dos esgotos, saíram todos, assim, de um modo geral, foi horroroso tudo isso que surgiu, né? E aí, esse movimento, ele teve uma expansão rápida, Sim. mas está em declínio. Sim. Está em declínio. Porque também, assim, esse radicalismo todo que esse grupo minoritário trouxe foi ruim, mas teve ascensão e agora está em queda. A própria direita, vamos dizer assim, né? Não a extrema direita, isso aí não dá nem para chamar de extrema direita, é um movimento neofascista mesmo, né? Mas a direita ela está começando a se subdividir, porque tem que ter um momento que você tem que discutir projeto, não dá para ficar com balela, com discurso, com isso, com aquilo outro. E, num determinado momento, essa direita começa a se subdividir, alguns começam a apresentar projeto, e aí, na comparação de projeto, a população começa a enxergar quais são as suas diferenças, qual é o caminho que ela vai seguir, né? Onde é que ela se identifica, porque ela se identifica com aquilo que diz com o dia a dia dela, com o futuro, ela pensa no futuro não só dela, como dos filhos, dos netos, etc. E aí ela começa a entender que realmente é necessário ver o projeto e sair um pouco do discurso ou só da pauta de costumes e das fake news, principalmente, né? Da fabricação de fake news.
E nesse contexto, até para combater tudo isso, né, combater isso, começa a aparecer lideranças, né? Verdade. Nós vivemos um momento, o Partido dos Trabalhadores em particular viveu um momento de ascensão, um momento de queda. Já chegaram a pedir a cassação do nosso registro, Verdade. né? Chegaram a colocar como partido que não existiria mais e por ser um partido... Falavam que o PT ia acabar, né, Paulo? Ia acabar. Por ser um partido de base, um partido com movimento sindical, um partido com movimento social, é um partido enraizado, um partido com movimento popular. Então, o sindical, popular, sabe, não tem como você dizer que um partido desse se acaba de uma hora para outra, porque acabar um partido desse é como se você acabasse todos os movimentos, porque esses movimentos vão ter voz, vão ter vez onde? O movimento ele precisa desaguar num projeto de poder, num projeto de cidade, num projeto de país. E quem faz projeto de cidade, projeto de país, projeto de Estado é um partido político. Então, os movimentos sustentam o partido, né? Uhum. E aí o partido se sustentou e formou novas lideranças. Nesse contexto, por exemplo, na nossa região, que a gente viveu também esse momento de ascensão e depois de declínio, a retomada dele se dá na cidade de Embu das Artes pela militância, pelos militantes, pelos filiados, pela população carente, né? E enxergando o descaso que está acontecendo na cidade. E aí surgem lideranças como Rosângela Santos. Sim. Né? A Rosângela que está disposta a abraçar o projeto, a levantar a ideia da discussão, falar de PT quando ninguém queria falar, né? Ou quando poucos queriam falar, carregar o vermelho quando vestir vermelho e sair na rua era perigoso, né? Pegar um ônibus de vermelho podia significar um insulto. Olha o que aconteceu aí na nossa história recente, né? Teve casos de companheiros que estavam comemorando o aniversário, entrou outro lá com um revólver e disparou tiro, como foi o caso do Paraná, né? Lá em Foz do Iguaçu, que o cara invadiu a festa de aniversário do outro, porque o outro estava comemorando o aniversário com o tema PT. Então, para sustentar isso, foi preciso muita garra, muita coragem. E a Rosângela foi uma pessoa que estava disposta a fazer isso. E, acima de tudo, fazer a luta pelas injustiças sociais na cidade de Embu das Artes. Sim. Ela enxergou, com o mandato dela primeiro como vereadora, um mandato combativo, um mandato de luta, um mandato propositivo, mas ela fez com que o mandato dela de vereadora fosse o diferencial na nossa cidade. Concordo. E numa Câmara com 13, acho que 13 vereadores, né? Ela conseguiu se destacar mulher, veja bem, hein? Mulher, num contexto como esse. Olha os recentes episódios que está acontecendo aí no Brasil, inclusive, em relação à questão da mulher. Então, você pegar isso há 12 anos atrás, há 10 anos atrás, devia ser pior ainda. E ela pegou isso como um mandato de vereadora e conseguiu se destacar, conseguiu fazer uma diferença. E daí, para projetar ela para ser, por exemplo, na sequência, candidata a prefeita, candidata a deputada, né? Candidata a prefeita novamente, e sempre em ascensão, como um avião decolando, entendeu? Então, assim, isso traz para nós, militantes, e para os filiados, de um modo geral, a esperança de que o PT está vivo. Acho que a esperança de que tem jeito, sim, e que a gente vai retomar. A gente vai retomar esse sonho e essa realidade que nós já vivemos lá atrás, que de repente passou a ser sonho, mas que a gente está sonhando, mas a gente está sonhando com o pé na realidade. Nós vamos buscar novamente. Vamos buscar. A Rosângela é uma das nossas flechas. Boa, nossa legal. Lança legal. Chegar lá. Quero falar sobre isso com você também, Paulo, até porque, de maneira rápida, até porque precisamos falar sobre o PED, sobre esse diagnóstico do PT hoje e o que pode ser para frente. Mas queria falar com você num tema acho que é bem importante. Você é um dos responsáveis também, tem sua grande participação por esse crescimento, né, da Rosângela, político, eleitoral, essa trajetória de sair de uma vereadora ali que obteve um pouco mais de 3 mil votos para uma prefeita com 27, uma deputada com 38, depois uma prefeita com 52. E a gente sabe que você foi um dos coordenadores, né, desse processo.
Queria entender com você como que foi essa aproximação com a Rosângela a nível partidário. Fiquei sabendo que teve um momento de afastamento. Como que foi isso, Paulo? Conta pra gente. Não, a gente percebeu isso que eu acabei de falar ainda há pouco, né? Que a Rosângela era nossa lança, Sim. né? A nossa flecha, era que a gente ia usar para atingir os alvos, né? E tá junto para atingir os alvos. E ela e também assim a firmeza, Sim. o propósito com que ela colocava a posição dela. Então a conversa com ela foi nesse sentido, né? Foi nesse sentido. Rosângela, é isso mesmo? Você está disposta? Se você estiver disposta a seguir firme. Foi um diálogo de vocês. Foi um diálogo nosso, inclusive juntando, né, todo mundo, o grupo de apoio dela, com o grupo que a gente tinha, com família. A gente juntou todo mundo e trocou ideia, sentou e conversou. Rosângela, é isso mesmo? Você está firme mesmo? Está disposta? Não tem tropeço no meio do caminho? Não tem capitulação? Não vai capitular no meio do caminho? Nós estamos firmes com você. Você está firme nesse propósito. Se você estiver firme, nós estamos junto com você. Sim. Se for para capitular, se for para deixar a gente no meio do caminho, então toca a tua vida que a gente toca a nossa. Sim. Né? Segue o teu rumo político, inclusive, que a gente segue o nosso. E, acima de tudo, abre a participação para todo mundo poder participar de todos os momentos da luta. E aí, Uriel, assim, a partir daí, a questão de vir a ser coordenador ou não, foi uma questão de decisão coletiva. Não é uma questão que eu me impus, nem que ela me escolheu. Sim. Porque com a Rosângela a gente discute coletivamente. Então, o coletivo escolheu para a gente tocar. E uma coisa que eu tenho comigo, e isso eu pratiquei, inclusive, nas secretarias que eu assumi. Eu sou responsável pela pasta, eu sou responsável pela área, eu sou responsável pela coordenação. Mas a gente tem que escutar. Lógico. Tem que ouvir. Então, vamos escutar o grupo, vamos trabalhar em grupo, vamos trabalhar todo mundo junto, vamos ouvir o que todo mundo tem para falar, e em cima do que tiver todo mundo para falar, a gente tira uma diretriz. Sim. A diretriz tirada, todo mundo segue. Um pouco que eu tenho, às vezes, de divergência até mesmo com alguns companheiros. Natural. É isso, é assim. Você pode divergir, você pode discutir aqui, você pode ir ao extremo, explorar o extremo aqui, fazer a defesa que você quiser do seu ponto de vista. Mas o que o coletivo decidir. É isso. Saiu dessa mesa, pactuei com você, a sua posição deixou de existir ou a minha deixou de existir. Sim. Aliás, é o fruto da dialética. Com certeza. Com certeza. Paulo, a dialética é isso, né? A tese, antítese é isso. E a síntese, né? Síntese, Acho que isso é bem importante. Só que aí, Paulo, tem uma questão que a gente fala que o roteirista, ele foi bem criativo, né? Porque nós tivemos esse engajamento político, essa aproximação de vocês, e aí o roteirista foi criativo num ponto que você virou sogro dela, foi isso mesmo, cara? Conta isso pra gente, por favor. Acho que aí é a questão da luta, né? Os companheiros e companheiras... Os bons tendem a se encontrar, a gente está na luta, né? Normal. Quem está numa luta, Uriel, está na luta para viver. E namorar é viver. Com certeza. Casar é viver, Com entendeu? certeza. Então, as pessoas se encontram. E que bom que os companheiros se encontram na luta. Não é só o caso que eu sou sogro dele porque meu filho está com ela e ela é com meu filho. Isso tem vários exemplos de luta dos companheiros. O meu mesmo. Né? Você pega até exemplo, a Olga Benário, né? Sim. E o como é o nome dele? Sim. Que foi lá o tenente lá, que era da luta lá, esqueci o nome dele agora. Carlos Prestes. E o Carlos Prestes. Se conheceram onde? Num momento desse, né? Sim. Assim, então, e tem muitos outros exemplos de companheiros que se juntaram, namoraram, casaram, têm filhos, criaram família, na luta. É isso. Na luta. É isso. É ali, é a luta. Afinal de contas, eu tenho que namorar com alguém do outro partido? Eu tenho que namorar com alguém eu tenho que casar com alguém de outro grupo ou de outro estado. Eu não posso constituir família dentro da luta, dentro do movimento. Dentro do movimento, as pessoas se encontram, se interessam uns pelos outros e continuam a luta junto. É isso. Acima de tudo, continuam a luta junto. Acho que isso é o é mais o bonito importante de tudo, né? Não é veio para o movimento, se ajuntou e depois começaram a brigar e abandonaram o movimento. Não, somou.
O movimento somou, e somou, sabe, com alegria. Que legal, Paulo. Legal a gente ter essa oportunidade aqui de trazer um pouco de luz, né, para essa história, para essa construção, para essa cronologia. Eu também tenho muito orgulho, né? Hoje sou noivo, você sabe disso. Que bom. Beijo para Pamela, minha noiva, e nos conhecemos na luta também, né? No processo eleitoral ali de 2022. Fala que primeira vez que a gente se viu fazendo L um pro outro. E aí, a partir daí, a gente começou a se conectar, né? E isso foi muito legal. Mas aí, Paulo, até seguindo para um último bloco aqui do nosso papo, queria entender, primeiro, né, a motivação hoje da sua candidatura para a presidência do PT, aqui de Embu das Artes, e as ideias, né? Fazer um diagnóstico aqui do momento e entender para onde que a sua cabeça, que a cabeça do coletivo, né, acima de tudo, que você representa, aponta aí para os rumos do nosso partido. Muito bom, Uriel. Muito bom. Obrigado aí novamente. Eu sou candidato a presidente do Partido dos Trabalhadores, de Embu das Artes, né? E sou candidato porque, em primeiro lugar, o coletivo que a gente falou ainda há pouco pensou muito na questão do que a gente tem. A PT renova a sua direção agora. Quais são as tarefas que o novo presidente terá pela frente? Qual é a agenda do Partido dos Trabalhadores para o curto, médio, eu não vou nem dizer a longo prazo, mas a curto e médio prazo. Se a gente quiser considerar um longo prazo, aí, um horizonte de 5, 10 anos, quais são as tarefas que a gente tem aí e que precisa construir esse alicerce agora? E em cima dessas tarefas, a gente desenha o perfil de quem vem candidato. Não é simplesmente o contrário. O Uriel vai ser o candidato. Não. Vamos desenhar a tarefa, vamos desenhar o perfil, e aí vamos desenhar a necessidade. Aí, em cima disso, a gente desenha, a gente parte para o perfil da pessoa, e aí chega no nome, chega na pessoa. Uhum. Essa foi a construção para chegar no meu nome. E quais tarefas hoje você Então, a gente tem hoje como tarefa interna. Sim. Acho que a gente pode dividir em blocos aí. Tá Maravilha. Bom? Interna. A gente precisa, em primeiro lugar, ter uma atenção especial com a comunicação do Partido dos Trabalhadores. Sim. O partido necessita se comunicar melhor com o filiado e com a sociedade. Concordo. O partido não pode, numa era da internet, na velocidade que tem a internet, na velocidade que está a comunicação, sabe, os vídeos curtos, etc., se comunicar arcaicamente ou nem sequer se comunicar com o nosso filiado. E não só com o nosso filiado, com a população, com o cidadão imbuense em particular. A gente precisa conversar com o povo, mostrar as nossas propostas e mostrar os erros do governo, principalmente porque são muitos, do que tem, que são muitos, né? Aliás, erra constantemente, acerta muito pouco, né? Acerta muito pouco. Haja vista a questão da saúde, como você, como vereador, bem sabe, da situação que está hoje a saúde da nossa cidade, a questão do transporte, né? Como que está caro, péssimo, e etc. Elencar aqui os defeitos do governo, a gente vai precisar de um programa só para isso, né? Então, a comunicação do partido é essencial. Primeiro, é um dos itens muito importantes que a gente tem que fazer. A formação do filiado. A gente precisa pegar na unha para trabalhar essa questão da formação do filiado e trazer o filiado de volta para o partido e trazer a militância novamente a ter orgulho e vontade de ir para a luta, de participar das eleições do Conselho Tutelar, do Conselho do Idoso, do Conselho do Meio Ambiente, do Conselho de Cultura, voltar a atuar politicamente, né? Voltar a atuar politicamente, voltar a atuar com vontade de modificar as políticas públicas e de palpitar efetivamente dentro das políticas públicas hoje que a gente tem dentro da nossa cidade. Então, eu falei duas coisas aqui, falei da comunicação e falei da formação política. Outra coisa que a gente precisa trabalhar muito bem dentro do partido é a questão das finanças do partido, né? A saúde financeira do partido é essencial até para dar retaguarda para essas questões que eu estou falando aqui, né? Então, a gente precisa ter um olhar especial com relação às finanças do partido. A gente tem a receber e tem a pagar. Um dos métodos para a gente fazer isso é zerar um com o outro. É entrar em negociação com quem
tem que nos pagar e entrar em negociação com quem a gente tem que pagar e talvez até um anule o outro, resolva a pendência do outro. Eu recebo de você, pago para ele. Recebo, sabe? E assim a gente resolve. Se tiver alguma diferença, nós vamos negociar. Vamos parcelar. Hoje, você mesmo falou durante nossa entrevista aqui, o mandato contribui, tem contribuição dos companheiros que estão no teu gabinete, não é só você que contribui, todo o teu gabinete contribui, e eu sei que você pega pesado isso, e todos que estão lá também são compromissados com isso. A gente tem arrecadação, a gente pode fazer política de arrecadação, pode fazer política de arrecadação com os filiados, a gente pode trazer atividades que gere algum tipo de retorno para o partido, e a gente coloca tudo isso dentro da nossa contabilidade, e nós vamos zerar essa dívida do partido. Não tenha dúvida que a gente vai zerar, porque o Partido dos Trabalhadores sempre deu todas as voltas que precisava dar por cima. Nós vamos dar a volta por cima nessa questão das finanças do partido. Nós vamos zerar as dívidas do partido e vamos fazer com que o partido seja forte, inclusive no seu protagonismo de investimento na política pública de formação, de conteúdo de rede, etc., porque a gente precisa de finanças fortes para poder fazer com que o partido seja forte. Paulo, você falou dessa questão dos processos, né, que estão ocorrendo. Desde minha entrada no PT, tenho acompanhado alguns momentos de dificuldade mesmo com relação a esses processos, a parte jurídica, né? Inclusive a ausência de advogado, às vezes até pela questão financeira. É uma coisa que você pensa isso para o PT, ter alguém à disposição, algum auxílio jurídico? Porque eu acho que seria bem importante, né? Qual é a sua visão sobre isso? Uriel, na nossa chapa tem advogados, inclusive. Um deles é o Dr. Samuel. E o Dr. Samuel tem compromisso com a gente de atuar firmemente nas negociações desses processos. Então, defender ele. PT, na sua gestão, terá um advogado Terá um advogado. Nós vamos ter um advogado com o partido, não só para essas causas. Vamos ter um advogado para atuar juridicamente nas causas que o Partido dos Trabalhadores tiver como demanda, que não são poucas. Nós vamos ter. Hoje o teu mandato já dá um suporte muito bom, a gente consegue atuar juridicamente através do teu mandato, mas o Partido dos Trabalhadores tem suas demandas próprias, interna e externa, inclusive ao partido, relacionado a questões de processos contra o partido, inclusive na linha política, né? Nas eleições aí nós tivemos N processos, né? E fizemos N processos também. Então, nosso advogado, Dr. Samuel, com certeza tem o compromisso de atuar firmemente com o Partido dos Trabalhadores para resolver as demandas jurídicas que surgirem. Uma coisa que eu acho bem bacana, até por conta dessa construção coletiva que é feita, é que você fala muito pouco eu, né? Você usa muito nós. Quando você fala nós, eu queria falar um pouco com você sobre a questão dessa construção da chapa para o diretório, né? Essa construção ela foi feita através de que bases? Assim, se busca a construção coletiva, buscando diversificar, buscando ter pessoas de todos os bairros, todas as origens. Qual que foi a ideia aí? A chapa é uma construção coletiva, né? Como deve ser, tem que ser. Ela tem que ser plural, ela tem que atender a juventude, ela tem que atender a demanda da juventude, ela tem que atender a demanda de mulheres, ela tem que atender a demanda do negro, ela tem que atender a demanda do LGBT, ela é QIA+. São reflexos da sociedade. São reflexos da sociedade. Então, a chapa ela é plural nesse sentido, é diversificada, e ela também é uma construção muito da prática das pessoas. Quem são as pessoas que hoje estão efetivamente na luta, com a mão na massa, atuando, carregando o Partido dos Trabalhadores ali no movimento, ainda que pequeno, mas debatendo com a juventude, debatendo num setorial de mulheres, debatendo no movimento social, pensando numa questão de conselho participativo. Então, essa é a construção. Então, ela obedece a determinados critérios de participação de mulher, né, de juventude, de negro, de LGBT, etc., 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 mas ela também tem a questão
efetiva, da efetividade, né? Com certeza. Ninguém quer, sabe, montar uma chapa para disputar o diretório para depois ganhar e botar ele na gaveta. Sim. A gente quer um diretório participativo. Então, as pessoas que estão hoje dentro da chapa são todas elas com vontade, com garra, predisposta a atuar. Está sabendo que nós vamos precisar de atuação. Vai botar todo mundo para trabalhar, pô? Para trabalhar. Nós Legal. não estamos entrando para brincar nem para fingir de que estamos no poder pelo poder, entendeu? É a luta, é a organização. A gente precisa de organização, precisa trazer o nosso PT velho de guerra aí para ser um instrumento que a sociedade precisa. Afinal de contas, o que é um partido? É um instrumento da classe trabalhadora, um instrumento da sociedade para gerir projeto, para gerir atuação política, para ter um plano, um programa de governo e desempenhar ele na sociedade. Então, é um conjunto de pessoas. O partido, acima de tudo, não é algo distante da vida de ninguém. São as pessoas que fazem o partido. Qual que é o slogan da chapa? Experiência, por conta da nós todos, que somos mais antigos na luta aí, e a renovação, por conta da juventude que está aí, que está com garra, e não só a renovação geracional. A renovação também é da ideia, essa renovação de ideais, de princípios, da necessidade do dia a dia do movimento. Que legal. Quando você fala experiência dessa questão... e renovação. PT, Imbu, forte de novo. Ó, que legal. Esse cruzamento, né? Essa soma de forças aí. Paulo sabe que nós estamos no mandato hoje na Câmara de Vereadores de Imbu, né? Tivemos a volta do PT para a Câmara de Imbu. Eu queria entender qual que é a ideia, né, da construção coletiva da sua candidatura e da chapa, da relação que o partido deve ter com esse mandato, né? Como você acha que deve ser esse diálogo para ser cada vez mais efetivo dentro de Imbu? Uriel, é uma via com mão dupla, né? Com certeza. É uma questão assim, acho que o vereador tem um papel muito forte na sociedade, ele é demandado diretamente pela sociedade, ele precisa responder às questões, muitas vezes imediatas, que nem dá tempo de fazer consulta ao partido, ele precisa ter, mas tem que ter, acima de tudo, uma confiança do partido nesse vereador. Então, aí a gente sabe muito bem, por experiência nossa do passado, inclusive, que o vereador demanda determinadas lutas, né, determinadas pautas que ele pega para defender, que ele precisa do respaldo do partido. Então, nosso propósito é respaldar o vereador nas lutas que o vereador tem e vice-versa. O partido também vai ter determinadas posições para ser defendida e que a nossa voz, o nosso microfone hoje é o vereador. Nosso principal microfone hoje, nosso megafone, microfone, é o vereador. Então, a gente quer que o vereador desempenhe o papel de representar o partido, de ser a voz do partido, que amplifica a voz do partido, e também o partido precisa ser a base de sustentação deste vereador para que a gente possa avançar e, no futuro, eleger muito mais vereador do que nós temos hoje, e, por que não, chegar na prefeitura. Perfeito, Paulo, perfeito. Eu acho que isso tem que estar sempre no horizonte. Paulo, você sabe que eu sou o vereador mais jovem da história do PT de Embu das Artes. Tenho muito orgulho disso. Também sou o vereador mais jovem da Câmara de Embu das Artes hoje. Queria entender, né, da sua parte, qual que é o papel, né, que você acha que a presidência do PT tem que ter nessa transição geracional, que já está acontecendo no nosso partido, em alguns lugares, mas que eu acho que precisa ser impulsionada, né? Vivemos esse momento que a Rosângela encarou, por exemplo, em 2016, foi um momento que a gente tinha poucas novas lideranças em ascendência, assim, olhando até para o país, né? E hoje a gente tem muito mais. Como você vê essa transição geracional e o que você entende que pode ser o papel do presidente do PT de Embu das Artes? Eu vou até remeter um pouco mais alto essa questão e vou dizer para você o seguinte. Vamos dizer assim, quem é o sucessor do Lula? O Lula está com 80 anos. Se Deus quiser, vai perto de 80 anos. Vai se eleger presidente da República ano que vem, não tenho dúvida disso. E eu, como presidente do partido, vou fazer de tudo para que ele efetivamente
seja eleito. É uma das tarefas que nós, da nossa Com chapa, certeza. temos com o Lula. Mas quem é o sucessor do Lula? É o PT, é o partido. Então, e aí, quem é que vem no partido? É a militância que está chegando. É o sangue novo. São as pessoas que estão aí. Eu sou de outras pessoas que tiveram aí, que cresceram dentro do partido, né? Que a juventude que está vindo aí, as mulheres que estão vindo com muita força. E é essa transição que a gente precisa transmitir esse legado. Então, a experiência ela tem que estar a serviço de transmitir a experiência. Né? Então, a experiência que eu tenho, que outros companheiros têm, ela não pode ser para acúmulo pessoal e nem para se eternizar, porque nós todos vamos passar e o Partido dos Trabalhadores, a sociedade brasileira vai continuar precisando do Partido dos Trabalhadores. Então, a gente precisa fazer essa transição. Então, essa experiência que a gente tem, ela tem que servir para renovar, né? Para levar a nova geração a assumir as tarefas que tem. E aí a gente vai fazer isso junto, essa transição é junto. É começar agora, não é assim que você, numa corrida de bastão, que você entrega o bastão para o outro. Não, vamos correndo junto e vamos observando o tanto que um está respirando mais do que o outro, e aí, num determinado momento, está transmitido, continua a corrida, que eu vou diminuir meu passo até pela condição física que nós vamos atingir. O intelectual nunca, a gente morre sempre com saber aqui, mas eu quero, da minha parte, eu acho que eu já tenho boa parte desse legado feito nos movimentos que eu atuei até hoje, com a minha própria família, graças a Deus. Minha família inteira, Uriel, inteira, sem de A a Z. Eu tenho 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Todos eles são politizados. Que legal. Todos tem que ter orgulho disso, Paulo. Eu tenho muito orgulho disso. Parabéns. Eles são politizados, eles debatem política de pé de igualdade com qualquer Discorda pessoa. muito de você, Paulo? Muito. Tudo concordando sempre? Não, é para discordar mesmo. É na diferença que a gente cresce. Não é na igualdade, simplesmente. É na contestação, é no debate, é na luta, sabe? É no conflito, inclusive, que a gente consegue crescer. Então, eu cresço e eles crescem. Legal. Então, lá em casa, não é uma questão de sim, senhor. É uma questão de debate. Isso a gente levou na vida. Que legal. E trouxe isso na política. E hoje, e outra coisa, hein? Nenhum roeu a corda. Igual os caras se orgulham, às vezes, de criar o filho corintiano, São Paulino. Isso você não conseguiu tanto, né, Paulo? Fiquei sabendo. Do time, não. Mas do PT, graças a Deus, todos eles estão no Partido dos Trabalhadores, estão atuando no PT aí até hoje e já contribuem, viu? Todos eles, de um jeito ou de outro, contribuem e alguns contribuem muito mais do que os outros, até pela questão de tempo e etc. Mas todos contribuem com o crescimento do Partido dos Trabalhadores. Que legal. É fundamental. Eu que venho de uma família petista também tenho muito orgulho. Acho que vocês têm que realmente ficar muito felizes com esse processo. E agora, com a vinda da Rosângela, então, a família ganhou mais empoderamento político para discutir política. Fico imaginando você que está em casa, né? Como que deve ser esse Natal, né? Lá na família. Como é que devem ser as discussões. Paulo, eu sempre falei, né, nesse momento de trajetória política, que a troca de experiências com os mais velhos sempre foi muito importante. Sempre foi muito importante porque eu não quero errar em nada que alguém já errou, né? Acho que é importante para a gente conseguir, às vezes, cortar caminho. Né? Porque a trajetória é muito dura. Sim. Então, queria, nessa fase final do podcast, primeiro, que você fizesse aí um apanhado, né, da construção de candidatura, dessa principal motivação, né? Queria que você respondesse até numa frase curta, né? Qual que é a sua motivação? Por que hoje você quer ser candidato à presidência do PT? Quais são os principais objetivos? E aí fechasse com o que todo candidato tem que fazer, né? Que é falar seu número, falar o número da sua chapa, para as pessoas gravarem aí e terem no dia sua colinha para votar. Reforça também dia da eleição, passa as informações para a gente. Tá. Acho que a principal motivação, todos, né? Não só o Uriel, agora eu vou até falar olhando para a Câmara. A principal motivação é ver o PT de Embu das Artes forte de novo, atuante, guerreiro ali, sabe? Na luta. É um momento de retomada nacional do Partido dos Trabalhadores. Então, eu me sinto com uma missão aí de tocar o PT
porque às vezes eu me remeto ao início da nossa caminhada, entendeu? Eu não vou falar como alguns dizem, é refundação, é reconstrução. Não, eu acho que é um momento do PT avançar. Acho que o PT aprendeu com seus erros, aprendeu com seus acertos, está num momento de retomada e de avançar. Então, eu acredito muito nesse momento do PT de avançar em prol de uma sociedade mais justa, em prol de uma sociedade igualitária, sabe? Em prol de uma sociedade onde a gente enxergue o companheiro, a companheira, o irmão, o colega como igual em todos os aspectos, de cor, de gênero, de raça, de condição financeira, e a gente precisa muito dessa retomada do Partido dos Trabalhadores. E eu vejo que a gente vai retomar isso e eu quero ser um instrumento disso. Eu quero ser uma pessoa que ajude a articular. Tem muita gente, assim como você, que se elegeu vereador, né? Tem muitos outros companheiros, uma gama de candidatos a vereador que nós tivemos na eleição passada. Para mim é um legado que eu deixo para a construção, inclusive, do próprio Partido dos Trabalhadores. Então, isso me motiva. Eu quero sim ver o PT forte de novo. Maravilha. Então, Paulo, reforça aí pra gente dia da eleição, reforça pra gente a numeração das chapas aí para ninguém esquecer. Sei que serão vários votos, né? Não precisa falar todos, mas fala aí pelo menos o seu da chapa pra gente fixar aí, pessoal. O PT, a eleição da escolha das direções do Partido dos Trabalhadores através do voto direto. Quem elege a direção do Partido dos Trabalhadores são os filiados. Não é uma sala fechada que escolhe o presidente ou que escolhe a nova direção. É o filiado que vai lá e vota. Então, o presidente é voto contra voto e o resto da composição da direção é através de chapa e aí é proporcionalidade. Se uma chapa tiver 60%, a outra tiver 40%, uma chapa coloca 40% da nova direção, a outra coloca 60% da direção. Então, de qualquer maneira, não existe disputa fratricida dentro do PT. Existe ideias de projetos diferentes de como fazer. Mas depois a gente junta esse saber de todo mundo numa composição. Unidade na luta seria bom? Então, quem aposta... A unidade na luta é uma boa frase. Quem apostar em divisão dentro do PT quebra a cara. Quebra a cara. Nós vamos trabalhar para, depois da eleição do PED, a gente sabendo qual que é o potencial de cada um, a gente está unido, todo mundo está unido novamente. Vamos estar todos aí de volta, não estamos em campos opostos, nós só temos visão de construção do projeto diferente. E nós vamos para a luta com relação a isso. A eleição vai ser no dia 6/7, é um domingo, 6/7. O horário de votação começa às 9 da manhã, vai até às 5 da tarde. É uma eleição normal, você vai lá, vota, votou, se quiser ficar lá com a gente, fica, se quiser ir embora, vai embora e depois fica sabendo do resultado. Eu concorro com a chapa Experiência e Renovação, né? PT de Imbu forte de novo. O meu número para presidente é 588. O número da minha chapa é 688. E eu só quero fazer uma lembrança aqui para todos, que, assim, na verdade, esse ano nós vamos trabalhar e vamos fazer 8 votos. Nós estamos há mais de 8 anos sem votar no PT, pelas direções do PT. Primeiro foi por conta da pandemia, adiou a eleição. Depois, por conta da eleição do companheiro Lula, para evitar um momento de disputa interna, a gente adiou mais uma vez. Então, agora nós estamos com 8 anos que a gente não elege direção do PT, e vamos eleger agora no dia 6/7, a princípio, na Câmara Municipal de Embu das Artes, né? E aí, por conta disso, nós vamos eleger todas as direções do partido. A nível nacional, nosso candidato é o Edinho Silva. Seu candidato, ex-prefeito de Araraquara, legal, militante histórico do Partido dos Trabalhadores, companheiro que vai ajudar muito na eleição do companheiro Lula. Então, Edinho Silva é nosso candidato. E a chapa do Edinho é da CNB, é a chapa que nós vamos estar colocando. Que também é a sua corrente, né, Paulo? Também é a minha corrente. Brasil. Construindo um Novo Brasil. CNB, construindo um novo Brasil. Olha que legal. E aí, a chapa estadual, que é o deputado federal Kiko Saleguin, né?
que hoje exerce uma presidência interina no PT, né? Tem com 2 anos aí de mandato, mas é uma interina pós-pandemia, uma prorrogação da direção do partido, ele assumiu, e agora nós vamos levar ele à reeleição. Então, Kiko Seleguin... Todos os componentes da chapa também apoiam o deputado Kiko para a presidência? Também apoia o deputado Kiko para presidente e a chapa CNB também para presidente estadual. No município, eu sou candidato a presidente, peço o seu apoio, peço o seu voto, peço a confiança e estou aqui dialogando com você para dizer que nós vamos colocar em prática tudo que a gente conversou aqui durante essa entrevista e muito mais, se Deus quiser. E na macro-região Osasco, o PT tem uma organização por cidades, né? Dentro de uma macro. A macro-região de Osasco são 16 cidades. Essas 16 cidades, olha aí, povo de Imbu, população, filiado. Adivinha quem vai ser candidata a coordenadora da macro-região Osasco? A nossa companheira de Imbu das Artes, Rosângela Santos. A Rosângela vai coordenar a macro-região Osasco. CNB também, Paulo? CNB também. Legal. Vai coordenar a macro-região, vai coordenar 16 cidades. Isso é um passo importante para a cidade de Imbu das Artes, para a companheira Rosângela. Rosângela, eu como presidente, toda a minha chapa aqui de Imbu das Artes eleito, nós vamos dar maior apoio na construção de um PT forte em toda a nossa região. Nós vamos retomar o cinturão vermelho que nós tínhamos antigamente com Osasco, Carapicuíba, Imbu das Artes, com prefeitos, com só avanço na sociedade aí dessa região. Nós vamos trazer isso de volta. Parabéns, Paulo. Parabéns aí. Obrigado pela explanação. Foi um prazer a sua participação aqui nesse Uriel Entrevista, Urielcast. Depois comentem aí como podemos nomear esse bate-papo. A ideia é fazer alguns bate-papos aqui nesse canal esporadicamente, explorar alguns convidados. Vocês veem que hoje busquei muito conhecer, né, a história de quem está aqui comigo, a história do Paulo. Eu, como vereador do município, como acima de tudo, né? Porque ser vereador do município é uma passagem, mas acima de tudo, eu sou e sempre serei militante do PT. E como militante do PT, Paulo, eu tenho muito orgulho de apoiar a sua candidatura. Você tem a história necessária, você tem a vontade necessária, e eu acho que está com a cabeça formada para a gente chegar nesse objetivo final, que é retomar a cidade de Imbu das Artes e colocar ela no rumo certo, para a construção de uma cidade que realmente priorize o serviço público para quem mais precisa. Então, você sabe, as pessoas sabem, mas eu vou dizer aqui de novo, você é o meu candidato, eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho mesmo. Peço a todos os filiados, a todas as filiadas que considerem essa candidatura. Candidatura de um companheiro historicamente petista que está aí comprometido na construção de um PT de Imbu das Artes protagonista novamente. Me honra muito, Uriel, ter o seu apoio e o apoio da Rosângela nessa luta. Para mim é muito importante. Eu estou colocando para vocês aqui alguns pontos básicos que nós vamos atuar com muita firmeza. Formação política do militante, comunicação interna do Partido dos Trabalhadores e para a sociedade, uma nova sede para o partido, onde seja uma sede viva, de fazer política de cultura e etc. Acessível, né? As finanças do partido, que nós vamos colocar em ordem, vamos fazer com que o partido produza políticas, né? Seja um ambiente de fermentação da política, e a questão dos movimentos sociais, onde a gente vai estar atuando frente aos conselhos e etc., e a luta institucional. Em 2026, nós vamos apoiar Lula e vamos apoiar o candidato que nós tivermos na nossa região, na nossa cidade, que eu espero que seja uma mulher forte, guerreira e de coragem. Quem seria, hein? Eu fico pensando né? quando você diz. Então, a luta institucional e rumo à vitória em 2028. É isso, o cara tá animado, o cara tá afim, sei que deve estar pedindo muito voto aí, Paulo, e é isso, espero que dê tudo certo, espero que nos encontremos aí no dia 7, depois das 5 da tarde, e possamos comemorar
esse momento de virada do nosso partido e construção para uma retomada do governo aqui de Embu das Artes, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, parabéns e tudo de bom. Obrigado. Você que acompanhou esse vídeo aqui, peço que compartilhe, peço que faça seu comentário, engaje com a gente, faça contato, porque é isso. A ideia aqui é a construção de um PT de Embu das Artes cada vez mais forte. Muito obrigado.